Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus pelo propósito, né, que Deus colocou no coração de cada um de nós para estarmos aqui nessa noite para cultuar o nome do Senhor nosso Deus. E também, né, nesse dia que é encerrando, né, a campanha nacional de missões, como já foi dito aqui pelos jovens, né, foi de muito aprendizado e também de muita reflexão, né? Eu acho que a campanha, né, Pastor Fernando, ela serve muito para isso, né? Para a gente parar um pouco, né? Pensar na nossa caminhada, inclusive, né? Tratando do tema, ver como está a nossa vida enquanto discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, eu peço que vocês mantenham, né, as suas Bíblias abertas no capítulo 5 de Mateus. No domingo passado, na classe da EBD, né, dos vencedores, os homens trataram desse texto de 14 a 16 que foi lido agora. E aí a conversa dos irmãos, né, fluiu bastante e eu achei interessante, né, o que os irmãos colocaram, e eu pensei em talvez contribuir um pouco mais com a conversa, né, que teve lá na classe, muito proveitosa. Então eu trago na noite de hoje o seguinte título para a mensagem: o discípulo de Cristo e as boas obras, né? Para a gente pensar aí com um pouco mais de profundidade nesse verso 16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então a minha intenção é pegar uma parte desse discurso que Jesus faz, que começa aqui no capítulo 5, né, de Mateus, que é bem conhecido como o Sermão do Monte. Obrigado. Sermão do Monte, né, que começa aqui no capítulo 5, e aí, se os irmãos observarem, né, ele vai até o final do capítulo 7. Então, Mateus, ele registra de uma forma um pouco mais assim extensa, né, com um pouco mais de atenção aquilo que ele visualizou nesse sermão, na verdade, nesse ensinamento que Jesus faz no monte, né, e Lucas também faz esse registro, mas Mateus ele vai um pouco mais além, né, na apresentação daquilo que aconteceu, né? Então eu quero, né, agora com os irmãos observar, né, como é que Jesus faz essa exposição para os seus discípulos, porque aqui no início do capítulo 5, né, o ministério de Jesus já está muito conhecido na região, né? A Galileia já se mobiliza para ver Jesus, né? Muitas pessoas vêm de vários outros lugares para segui-lo, né? E então ouvir o que ele tem a ensinar. E aqui no início do capítulo 1, Mateus diz que as multidões, né, subiram com Jesus ali ao monte, né, e como se Jesus estivesse assentado num lugar um pouco mais elevado, né, nesse monte, um pouco mais alto, ele pudesse olhar para baixo e ver um pouco a multidão, e a multidão olhando de baixo para cima, né? Então Jesus aproveita esse momento aí em que os seus discípulos se aproximam, né, ficam mais próximo dele, e ele então passa a ensiná-los, né, a ensinar os seus discípulos. E o texto que eu quero destacar, na verdade, na noite de hoje, né, eu quero tratar a partir do verso 17 até o verso 48, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu escolho essa parte do texto para a gente conversar um pouco mais. Então eu quero ler primeiramente com os irmãos do verso 17 até o 20. Mateus 5, do 17 até o 20. Mateus 5, 17 ao 20 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, da Tua graça, pedimos da Sua paz, para que o Senhor esclareça aos nossos corações a Tua palavra. Que, ó Pai querido, tudo que seja dito, seja com o propósito de que o Senhor Deus venha a provocar em nós, Senhor, essa reflexão que a Tua palavra faz, que ela possa chegar ao profundo da nossa vida e através da mudança que ela opera em nós venhamos então a ver, a analisar como está a nossa vida de discípulo e de fato passarmos a seguir aquilo e da forma que o Senhor quer. É isso que nós te pedimos e agradecemos a Ti, Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, o discípulo, né, ele é convocado a conhecer a Cristo, né, e conhecendo a Cristo, ele vem então a praticar as verdades que Jesus Cristo ensina. Então é dessa forma que o discípulo ele se envolve naquilo que nós chamamos de boas obras, né? Conhecendo a Cristo e praticando aquilo que Cristo ensina. E ele passa então a viver envolvido nas boas obras e, como disse o verso 16, isso serve para que as pessoas glorifiquem a Deus. E aí na conversa, lá no domingo passado de manhã, né, na classe dos vencedores, eu fiquei me perguntando muito, né, quais são as obras que glorificam a Deus, né, que foi um pouco ali da conversa que permeou lá a nossa classe, que tem sido muito proveitoso estar com os irmãos, né. Quais são essas boas obras que vêm a glorificar o nome de Deus? Então, nesse sermão do monte, né, Jesus ele apresenta várias boas obras. Eu até peço que depois, durante a semana, os irmãos e as irmãs, né, os jovens, tomem um tempo e passem então a ler com um pouco mais calma como Jesus descreve várias boas obras que têm o propósito de glorificar o nome de Deus. Você pode ler do início do capítulo 5 até o final do capítulo 9. E aí eu quero então destacar, como eu disse, do verso 17 do capítulo 5 até o 48, porque aqui Jesus está fazendo algumas correções sobre falsos ensinos que os escribas e fariseus estavam promovendo no meio do povo. Eles pegavam as tradições dos judeus, que a gente vai falar daqui a pouco, e tratavam isso como Deus tivesse falado. E eles passavam isso para o povo, para o povo seguir como um discípulo. Então Jesus vem contradizer aqueles falsos ensinamentos, a gente vai ver isso a partir do verso 21 especificamente, mas já aqui no verso 17 também, como Jesus vai fazendo isso, E aí até o verso 48 ele vai sempre mostrando como de fato era a lei de Deus, como de fato é a lei de Deus, e como os judeus, os fariseus, os escribas estavam muito equivocados naquele entendimento e ensinamento errado. Então eu quero, ao longo desse texto, de 17 ao 48, destacar pelo menos 6 atitudes que os discípulos devem realizar. Atitudes que devem ser seguidas pelos discípulos de Cristo, porque essas atitudes que nós vamos ver aqui, elas orientam a prática das boas obras. Então a primeira que eu quero destacar tem como o seguinte: o discípulo vive como diz a Escritura. Os versos 17 a 20, que nós acabamos de ler. Quando Jesus diz assim, olha, para os seus discípulos e a multidão, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para anular, eu vim para cumprir. Os judeus, irmãos, eles, ao longo da sua tradição, ao longo do seu desenvolvimento histórico, enquanto nação, enquanto povo que guardava aliança, eles desenvolveram várias interpretações sobre as leis. Essas interpretações, muitas delas eram erradas. E eles acabaram tomando isso como algo certo. E isso era tão forte no meio do ensino dos escribas e dos fariseus, que eles olhavam para essa tradição e entendiam isso como uma lei, que deveria ser seguido. Então eles tomavam tudo aquilo que eles interpretavam, por meio dessa lei que eles chamavam, que era feita pela tradição dos judeus, e eles então ensinavam ao povo para o povo viver aquilo como se Deus tivesse ensinado aquilo para o povo, e o povo viesse então a seguir a Deus, praticando aqueles ensinamentos que na verdade eram parte da tradição judaica. Então, para os judeus, essa tradição que vinha sendo passada de geração a geração, eles tinham como lei,
Eles tinham como lei os 10 mandamentos, tinham como lei o que os profetas disseram, e tinham também como lei essa tradição que foi criada a partir da interpretação bíblica desses estudiosos, né, desses escribas. Mas, na verdade, essa interpretação, né, que nós chamamos de tradição judaica, é uma interpretação bíblica tendenciosa. O próprio Jesus diz, né, que eles colocavam, na verdade, fardos sobre a costa do povo. E esse fardo era tão pesado que, na verdade, eles próprios não conseguiam suportar. Ou seja, era o peso da tradição, de uma interpretação bíblica equivocada, que eles colocavam sobre o povo, sendo que isso nem eles próprios poderiam cumprir. Então, Jesus, por várias vezes, ele foi acusado de violar essa lei da tradição, né? Eles olhavam assim: olha, mestre, os teus discípulos comem milho no dia de sábado. Era tradição, né? Ficavam olhando se Jesus ia curar um homem que sofria, né, de alguns problemas intestinais, um homem hidrópico, né? Se Jesus ia curar ele no sábado. Isso era tradição, né? E eles queriam então incriminar Jesus, porque eles viam que Jesus ele violava por várias vezes a tradição. E de fato essa lei Jesus quebrou. Jesus quebrou essa lei da tradição, porque na verdade Cristo ele obedeceu às leis de Deus, né? Esse foi o grande propósito de Jesus vir à Terra, cumprir totalmente a lei de Deus. E a gente pode entender cumprir aqui como completar, né? Jesus veio para completar a lei de Deus. E Jesus faz isso completando, cumprindo, revelando verdadeiramente o que a Escritura diz. Cristo ele revelou a essência do que disse Moisés e os profetas, né? Jesus ele explicou para o povo o que de fato a lei de Deus queria dizer e como eles deveriam viver a partir desse conhecimento. E aí Jesus então destaca, né, para os seus discípulos e também para a multidão, né, que dizendo assim: olha, vocês não podem deixar passar nenhuma das coisas que estão escritas na lei de Deus, por mais que pareça ser a menor possível, né? Que é isso que ele destaca no verso 18: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra, né? Essa ideia do i é como se fosse algo, vamos pensar assim, que tivesse algo mais simples dentro da lei, né? Uma linha, né, que é o i, um tio que é bem simples de fazer, né? Ou seja, uma coisa tão menor que esteja na lei, ela é digna de ser vivida pelos seus discípulos, né? Então, os menores preceitos bíblicos, eles devem ser praticados sem falhas, né? É isso que Jesus diz, ó, até que tudo se cumpra. Isso deve ser vivido pelos discípulos que seguem a Cristo. Então, o discípulo ele deve ser exemplo, né, primeiramente, e ensinar os outros. É isso que o verso 19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, né? Então Jesus está falando para os seus discípulos: olha, não considerem como se fosse algo simples que não precisa viver, né? Não precisa pôr em prática. Muito pelo contrário, tome isso, né? Vivam isso, observe, ou seja, pratiquem e ensine isso, né? Porque inclusive, como Jesus coloca, isso tem galardão, isso tem recompensa. Então o discípulo ele não vive, né, as escrituras apenas de aparência, que é isso que Jesus chama a atenção no verso 20, né? Que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então a nossa vida enquanto discípula jamais pode ser como aparentemente vivemos as escrituras. Muito pelo contrário, nós temos que viver a palavra do Senhor, né? E se a gente for observar com calma, né, numa leitura muito atenta, a gente vai ver que aquilo que Jesus vai destacando aqui nesse sermão, ele tem muito relacionado a questões espirituais, que certamente está relacionado à vida moral do discípulo, né? Nós temos que viver moralmente correto, como diz as Escrituras.
Então, o discípulo, ele deve praticar o que diz as Escrituras. O discípulo, ele vive como diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero destacar é do verso 21 a 26. O discípulo, ele busca a reconciliação com seu irmão. Jesus diz assim, já para contradizer o argumento dos fariseus e dos escribas. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui nessa seção do texto, Jesus ele quer mostrar que o assassinato ele é muito maior ou muito mais amplo do que o cometer um homicídio, né? Do que tirar a vida de alguém. Jesus quer destacar que homicídio, assassinato, matar alguém é muito mais abrangente do que isso. Jesus ele chama a atenção aqui que a ira, o insulto, né? Palavras de desprezo, elas têm o mesmo efeito, elas se configuram como um homicídio. Se irar contra um irmão, insultar um irmão, proferir palavras de desprezo contra o irmão, é assassinar o irmão, é matar o irmão. E o verso 22, né, Jesus diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja como Jesus aqui abrange o conceito que se tinha sobre assassinato, né? Dentro da cabeça da tradição, assassinar, da tradição judaica, era tirar a vida de alguém, né? E Jesus amplia e vai muito mais profundo nesse conceito sobre assassinato. Se irar sem motivo, insultar sem motivo, né? Proferir palavras de desprezo, chamar de tolo alguém, também é configurado assassinato. Se configura como assassinato. Então Jesus ele atinge a origem do assassinato. Ele vai na intenção do coração, né? Porque quando alguém se ira, ele insulta, profere palavras maldosas contra alguém, na verdade isso já é a gênese de um assassinato, que já se configura matar alguém, né? É aí que brota a intenção de fato praticar um homicídio no sentido de tirar a vida de um irmão. E Jesus ele é muito cirúrgico, inclusive nas suas palavras. Aqui quando ele usa essa palavra ira, né, ele não está querendo dizer aquela, digamos assim, aquela revolta que acontece muito de forma rápida, né? Alguém que vai martelar uma parede, ao invés de acertar no prego, dá na cabeça do dedo uma martelada, né? E aí bate aquela ira, né? Mas logo passa. Aqui Jesus está falando que a ira, né, ela é algo que vai crescendo, ela vai aumentando, é uma fúria que a pessoa não consegue conter, né? Às vezes a expressão facial mostra o estado do coração da pessoa. Então, ira aqui, na verdade, é uma fúria interna que aumenta. E insultar pode ser comparado a alguém que cospe no seu irmão, né? Ele faz um insulto. Então, o discípulo ele deve sempre buscar a reconciliação com o seu irmão. O discípulo que vive em contendas com seu irmão, ele tem o seu culto a Deus comprometido. Ele tem o seu culto ao Senhor comprometido. O verso 23 e 24, Jesus segue dizendo, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, quando nós estamos em contendas, as nossas orações, os nossos cânticos, a nossa oferta material, ela é comprometida diante do Senhor, nosso Deus. Mas quando nós estamos em paz, quando nós temos paz no coração, isso tudo tem um sentido, um significado muito melhor diante do Senhor. Então o discípulo ele deve buscar imediatamente a reconciliação com seu irmão
antes que seja tarde demais, e como diz lá o verso 26, né, o 25 e o 26, antes que você seja levado perante o tribunal e o juiz lhe mande para a prisão, e você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, o discípulo busca a reconciliação com seu irmão. Terceiro, o discípulo não vive em pecado, antes ele se santifica. Versos 27 até o 32. Jesus diz no verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Aqui nessa sessão, Jesus vai mobilizar dois, né, dos 10 mandamentos. Ele vai falar sobre o adultério e vai falar sobre a cobiça. Né? Na verdade, a cobiça vai levar ao adultério, porque da cobiça se gera todos os outros pecados. Né? E aí Jesus vai falar no verso 28, sobre o não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O pecado sexual, ele sempre começa com desejos impuros no coração. Né? Praticar um pecado sexual, a sua origem está na cobiça que provém do coração. E aqui Jesus mostra novamente como esse pecado, né, como o pecado do adultério, ele amplia novamente o conceito, para fugir daquele entendimento que era passado para o povo. Né? Ele fala que o olhar lascivo, né, aquele olhar planejado, aquele olhar intencional, já se constitui como adultério. E aí Jesus então sai falando, né, de uma forma, digamos assim, firme, dizendo assim, olha, né, se o teu olho te faz pecar, arranca aí e lança fora. Certamente Jesus aqui não está dizendo para as pessoas se automutilarem, né? Queria arrancar uma parte do corpo porque essa parte do corpo pecou. Ah, minha mão tocou em algo impuro, então tem que cortar porque a minha mão pecou. Né? Então, certamente Jesus não está dizendo isso, né? Falando sobre a automutilação. Até porque, irmãos, como nós sabemos, mutilação não tira pecado do coração. A automutilação não arranca pecado do coração. Então, o discípulo, diante disso, ele deve buscar a santificação. O discípulo ele deve sempre trabalhar visando eliminar o pecado do seu coração. Porque o adultério nasce da cobiça do coração. Nasce desse olhar cobiçoso, desejoso, mal intencionado. Né? E daí, então, desabrochando esse pecado, segundo Cristo, e essa é a verdade, isso se torna então um adultério quando a pessoa então deseja uma mulher com intenção impura no coração. Os judeus eles tinham um entendimento muito superficial sobre o divórcio. Né? A tradição ensinou coisas que Moisés inclusive não disse. Né? Muito superficial sobre isso. Na tradição, né, para os judeus deixarem as suas esposas, bastava apenas que eles dessem a ela uma carta de divórcio. Assinavam uma carta de divórcio. No verso 31, Jesus diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso era ensinamento da tradição judaica. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, no verso 32, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquela que casar com a repudiada comete adultério. Para Deus, uma carta de divórcio não provoca a separação de ninguém. Aos olhos de Deus, aquela pessoa que um homem, por exemplo, deu uma carta de divórcio para uma mulher, sua esposa, eles permanecem casados diante dos olhos do Senhor. Porque para Deus o matrimônio não se desfaz assim. Para o Senhor o matrimônio não se desfaz dessa forma. Como diz o próprio Senhor Deus, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então existia aquele falso entendimento, aquele falso ensino sobre o divórcio,
que era feito algo muito simples, como alguém que ia num cartório, né, e aí queria encerrar ali com um contrato de trabalho com alguém e assinava um documento e dizia, olha, por aqui encerrou a nossa relação. Era muito simples na tradição judaica, mas Jesus ensina corretamente sobre o divórcio, né, exceto em casos de relações sexuais. Se não for nesse sentido e então existir o divórcio, se alguém casar, comete adultério. Então o discípulo, ele deve fugir desse tipo de pecado. Ele deve buscar a sua santificação no Senhor Jesus. Porque a cobiça sexual é adultério, e essa cobiça leva ao divórcio, e isso transgride a lei do Senhor. Então o discípulo de Cristo, ele abandona a cobiça sexual. E para isso, irmãos, é necessário arrependimento desse tipo de prática, desse olhar lascivo, dessa intenção superficial de acabar com aquilo que Deus criou. É necessário se arrepender dessas coisas e fugir para longe do pecado, se aproximando de Cristo, que é o único que nos faz vencer o pecado. A quarta aplicação que eu quero trazer, ela fala que o discípulo diz somente a verdade. O discípulo diz somente a verdade a partir do verso 33 ao 37. Aqui ele recupera algumas questões do Antigo Testamento relacionado aos votos, né? No Antigo Testamento, de fato, a Bíblia ensina que é lícito o irmão fazer votos, né? Lá em Levítico fica bem esclarecido, existem alguns textos no rodapé de algumas Bíblias, que os irmãos depois podem se aprofundar na leitura. E Jesus diz no verso 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, né? Na tradição, né, se via que algumas afirmações, para dizerem que eram mais verdadeiras que outras, né, eles juravam em nome de Deus. Outras afirmações que talvez, né, poderiam ser afirmações não tão severas, não tão verdadeiras, elas poderiam ser juradas por alguns elementos da criação de Deus, né, por exemplo, pela terra, ou até mesmo pela cidade, por Jerusalém, ou pelo templo, né? Jesus, inclusive, cita isso aqui nos versos 34 e também no verso 35, dizendo assim, ó, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus aqui está destacando, né, que os juramentos que os judeus faziam, né, e ensinavam, eles não podem ser feitos com o objetivo de querer reforçar que aquilo é de fato muito verdade, vamos dizer assim, né? Não é esse o propósito dos juramentos, inclusive dos votos, e a tradição aplicou totalmente errado. Porque jurar pelo nome de Deus, né, é tornar o nome de Deus em desonra, né? Porque as nossas palavras e as nossas intenções, elas mudam muito, né? E nós não temos controle sobre essas coisas, né? Jesus mesmo diz que a gente não pode nem jurar pelo cabelo da nossa cabeça, né? Que um momento pode estar preto, depois vai até estar branco. Ou em algum momento nem tem mais, que cai, né? Jurar pelo cabelo pode até cair o cabelo. Porque Jesus está querendo dizer assim, ó, que a palavra do discípulo, né, é de acordo com a verdade. Ele diz somente a verdade. Jesus diz no verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, quando a verdade for sim, e não, né, não, quando a verdade for não. O que passar disso, o que disto passar, vem do pai da mentira, vem do maligno. Então, o discípulo, ele tem que ser franco, né? Ele tem que ser alguém honesto com as suas palavras, né? Se ele for questionado em algo e for sim, ele vai dizer sim, porque é aquilo, né? Se for não, ele vai dizer não. Irmãos, vejam como essa obra, ela glorifica o nome de Deus.
né? Hoje na sociedade, uma sociedade com cada um tem as suas verdades, né? E cada um diz assim, não, isso daqui é verdade para ti, mas para mim não é, que a gente chama de verdade relativa, né? E nós, como discípulo de Cristo, né, diante das verdades, colocarmos a nossa posição com aquilo que é verdadeiro, isso vai glorificar o nome de Deus, porque a sociedade está carente de verdade, né? Ela está perdida em meio a tanta mentira, tanta fake news, né? A palavra que talvez mais se encontra hoje na mídia. Então, as nossas palavras devem reverenciar a verdade. E Jesus quer que seus discípulos sejam íntegros no falar. Quinto, o discípulo não é vingativo. Versos 38 até o 42. Jesus diz no verso 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Os judeus, eles tinham uma lei, né, chamada a lei da retaliação. Era mais ou menos assim, era a lei que dizia assim que a pena era equivalente ao crime, né? Vamos dizer que alguém foi e quebrou a perna de alguém, essa pessoa ia pagar como? Tendo a sua perna quebrada, né? Alguém foi e bateu o carro de alguém, qual era a pena? Bateu o carro dele também, né? Era chamada a lei da retaliação, e as autoridades judaicas se guiavam por isso para penalizar o infrator, né? E aí por isso, né, Jesus fala, olha, ouviste que foi dito, se teu olho foi ferido, o olho de quem te feriu também vai ser ferido. Se arrancar um dente teu, né, também vão arrancar um dente de quem arrancou o teu dente, né? Mas qual era o problema que passou a existir aqui na visão da tradição judaica? É que as pessoas, elas começavam a praticar isso no sentido da vingança, né? Pessoalmente, elas iam lá, eles diziam, olha, tu arrancou meu dente, então eu venho aqui para arrancar o teu também, né? Era vingança. Então, a lei da retaliação, uma lei válida, ela vinha no sentido, na verdade, para acalmar a vingança. Porque, de fato, a lei da retaliação era uma lei correta, praticada no meio do povo de Israel, porém, devia ser exercida pelas autoridades competentes para isso. E não pessoalmente ir lá e querer, então, tomar satisfação com esse propósito de vingança. Mas Jesus, ele corrige o abuso dessa lei, o abuso desse princípio. Porque a lei da retaliação, como eu disse, ela impedia a vingança. Então, Jesus diz no verso 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Então o discípulo, mesmo diante de um grande insulto, né, mesmo de tamanha humilhação, né, vamos imaginar que alguém, né, bater na face do outro, olha só que insulto é esse, né? E aí o discípulo deve dizer o que? Olha, eu te ofereço também a outra face. Nós temos um grande exemplo sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo disso. Que com os nossos pecados, batermos na face de Jesus, Ele nos ofereceu a outra face, para também com os nossos pecados maltratar Ele. Jesus é um exemplo de não ser vingativo. Ele morreu, inclusive, suportando as nossas injúrias. Então, o discípulo de Jesus, ele deve estar disposto a sofrer injustiças, sem buscar retaliações, sem buscar ser vingativo. Nós devemos tratar a pessoa com o bem, sem negar a ela o bem. É isso que Jesus coloca nos versos 41 e 42. E por fim, sexto e último, o discípulo ama seus inimigos. Versos 43 ao 48. Olha só o que a tradição ensinava. Ouvistes que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é na Bíblia que está escrito isso? Que Deus ordenou odiar os nossos inimigos. Eu conheci uma pessoa, graças a Deus não era da nossa denominação, mas ela se colocava de joelhos para que Deus destruísse os inimigos dela. E ela falava o nome de pessoas que ela considerava como seus inimigos, né? Odiar os inimigos não é um mandamento divino. Amar os nossos inimigos, isso sim é um ensinamento de Deus. Nós devemos ajudar até mesmo aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos insultam, que nos injuriam, que proferem palavras que vêm a nos maltratar, a nos ferir. E o exemplo que nós temos disso é o próprio Deus. Pois Deus, ele revela a sua bondade sobre todas as pessoas. Ele dispensa da sua providência a todas as pessoas. No verso 45, Jesus diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja qual é a prática que Deus tem de tratar tanto maus como bons, tanto justos como injustos. Ele derrama da sua bondade, ele derrama da sua providência. E Jesus segue ainda exemplificando essa afirmação de que nós devemos amar os nossos inimigos, falando sobre os publicanos no verso 46 e também fala sobre os gentios também no verso 47. Né? Ele fala sobre os publicanos que eram vistos pela maioria dos judeus como pessoas desonestas. Né? Fala dos gentios como aqueles que estavam fora da aliança. E aí Jesus diz no verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Né? Jesus afirmando como um discípulo deve então exercer isso. Porque aquelas pessoas, tanto os publicanos quanto os gentios, eles tratavam muito bem as pessoas do seu grupo social. Aquelas pessoas que conviviam, né, que chamavam de amigo, que estavam próximo, né? E amar o próximo não é esse que está próximo fisicamente ou geograficamente. É assim como Deus amar as pessoas que até mesmo desconhecem a Deus. Né? Existem pessoas injustas que não conhecem a Deus, mas Deus faz nascer o seu sol sobre eles. Deus derrama da sua chuva de bênção também sobre eles. Então nós, como discípulos de Cristo, nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. O verso 44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar e orar é uma ordem, pois Deus ama e intercede até mesmo por aqueles que não lhe conhecem. Para encerrar, considerações finais. As boas obras de Cristo, elas sempre vão exigir mais do discípulo. As verdadeiras obras, aquelas que glorificam o nome de Deus, elas sempre vão exigir mais ainda do discípulo. Como eu disse no início, a campanha e o título vai fazer a gente pensar, né? Não só nesse mês que a gente teve esse estudo, ela deve provocar, como disse o pastor João hoje de manhã, né? Ainda essa continuidade do pensar da nossa caminhada enquanto discípulo. Irmãos, independente do estado que a gente esteja desenvolvendo esse discipulado, seguindo a Cristo, a gente sempre vai precisar ir mais além. Porque como diz no verso 48 do capítulo 5, Deus ele sempre requer de nós a perfeição. O verso 48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Né? Esse como aqui não está dizendo que é para ser igual a Deus, mas é para ser semelhante ao que Deus é
semelhante ao que Deus faz. Nós, enquanto discípulos que somos, nós devemos buscar sempre a perfeição. Afirmar sou discípulo nos humilha, nos coloca de joelhos aos pés da cruz de Cristo, implorando perdão a Ele. Essa afirmação que nós fizemos ao longo desse mês, ao longo dessa campanha, ela tende a nos colocar humildemente aos pés da cruz. O discípulo ele deve praticar as boas obras, e isso faz com que as pessoas glorifiquem o nome do nosso Pai Celeste. O verso 16 afirmou isso, né? Que a gente deve viver como uma cidade que foi edificada sobre um monte. Irmãos, não tem como esconder um discípulo. Um discípulo não tem como não ser visto pelas outras pessoas. Quando o discípulo ele conhece a Cristo, os ensinamentos dele, como verdadeiramente Cristo ensinou, e ele pratica como verdadeiramente Cristo orientou que fosse praticada, não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? Até compartilhei com os irmãos aqui na oração dos homens que em 2008 eu visitei a cidade de Altamira. Né? É uma cidade na margem do rio Xingu, e essa parte da margem fica um pouco mais abaixo de uma parte da cidade que fica lá no alto, né, no monte. E eu achava muito bom à noite, né, ficar olhando os carros subindo aquele monte de longe, assim, naquela luz. Não tem como esconder aquilo. Enquanto estiver irradiando a luz do farol dos carros, não tem como aquilo ficar escondido, né? É visível. E para encerrar, a conversão, ela torna um pecador em discípulo de Cristo. E é só a partir da conversão que então o discípulo vai poder passar a conhecer e a viver sinceramente o que diz as Escrituras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti, Senhor, pela Tua bondade derramada sobre nós. Te agradecemos, Senhor, por essa caminhada e especificamente me refiro a esse último mês em que estivemos aqui refletindo por esse tão importante tema. Sou discípulo. Ele nos coloca, Senhor, a meditar, a refletir sobre a nossa caminhada, sobre os nossos passos, para onde estamos seguindo, e por isso nós te pedimos sempre da tua orientação, e te agradecemos porque nós sabemos onde a tua orientação está. As tuas palavras, Senhor, elas ecoam ao profundo dos nossos corações. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós. Cada um de nós somos teus discípulos a partir do momento que o Espírito Santo operou eficazmente em nossas vidas. Nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ir mais além, nos ajuda a cada dia sermos mais semelhantes a Ti, porque isso também é uma ordenança. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.